bom dia, graça e paz a você que acompanha o canal Acessando a Graça e o Devocional Casa da Graça. Hoje é 2 de março, sim, hoje é o dia do meu aniversário, 2 de março. Vou saber se você viu o vídeo ou não, que você vai deixar os parabéns para mim aí, né? Você vai me parabenizar aí nos comentários, além de comentar sobre aquilo que lhe abençoou. 2 de março, dia do meu aniversário, o nosso tema hoje é poder de vida. E eu quero ler Provérbios capítulo 18, até citei no devocional passado, Provérbios capítulo 18, versículo 21, que diz assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Essa é a versão NVI. Eu quero citar a versão revista e atualizada que diz: morte e vida estão no poder da língua, aquele que bem a utiliza. Perceba que é a escolha de um gerenciamento. Aquele que bem a utiliza. Se está dizendo aquele que bem utiliza comerá do seu fruto, fica implícita a verdade que se eu utilizar mal, eu também vou comer de um fruto mal. Porque o texto diz morte e vida. Não diz que apenas vida está no poder da língua. Morte também está. Eu vou enfatizar. Não diz que apenas morte está no poder da vida. Ou da língua, vida também está. Então nós precisamos decidir como a gente vai, o que a gente vai falar, para que a gente possa colher a partir daquilo que a gente falou. É importante a gente observar, tanto na nossa própria vida, como você já deve ter experienciado, pessoas que estão constantemente pedindo oração pelas mesmas coisas, e isso não é uma crítica, é apenas uma observação a partir daquilo que Deus está ministrando às nossas vidas hoje, e parece que são coisas que não mudam, que não vão mudar, e elas chegam: pastor, ore por isso, ore por aquilo. Claro, prontamente a gente ora. Agora é importante a gente entender que oração não funciona sem estar em linha com a palavra. Eu posso orar o tempo inteiro sobre algo, mas se o meu procedimento ele estiver em desacordo com as coisas que eu estou orando, e isso não vai produzir o resultado. E o que é que isso tem a ver com o nosso tema de hoje, que as palavras têm poder de vida? É que se eu estiver orando por algo e eu estiver desmanchando aquela oração a partir das coisas que eu falo, não vai funcionar. Você está comigo? O poder de vida é exatamente eu alinhar aquilo que eu oro com aquilo que eu falo. Ah, pastor, ore pelas minhas finanças, mas eu estou constantemente dizendo: eu vivo quebrado, as coisas não deu certo, não dão certo. Pastor, ore pelos meus filhos, porque eles estão distantes do Senhor. Mas eles, depois eu mesmo digo: mas eles são desinteressados, não se importam com as coisas de Deus, amam o mundo. Então, com a minha boca eu peço oração, e com a minha mesma boca eu desmancho aquilo que eu pedi em oração. Essa desconexão no reino do Espírito interrompe a continuidade das coisas, porque a Bíblia diz que deve haver acordo, aquilo que 2 ou 3 concordarem, aquilo que você... E em 1 João 5,7 vai dizer que há 3 que dão testemunho: o Pai, a Palavra e o Espírito, né? As versões dizem Pai, a água e o Espírito. Mas enfim, as coisas devem haver conexão, devem haver concordância, e dentro do contexto das coisas que nós estamos aprendendo, que é o gerenciamento correto daquilo que falamos, amados, é muito importante a gente alinhar o que falamos com os nossos pedidos de oração com aquilo que falamos. Senão a gente pede oração e a gente desmancha com a nossa própria boca. Isso estabelece uma tensão, né? Um conflito, e o reino do Espírito não funciona assim. Então é importante a gente observar na nossa própria vida áreas que não estão mudando, ou que parece que estão travadas, e fazer um autoexame. O que nós estamos falando especificamente sobre essa área que não está fluindo, que as coisas não estão acontecendo? Qual é a minha linguagem em relação a essas coisas? Mesmo que eu ore por elas no meu momento de oração, mas fora do meu ambiente de oração, o que é que eu falo sobre essas coisas? E aí, se tiver em desconexão, nós estamos tendo a oportunidade de alinhar, de ajustar e de falar corretamente. Palavras têm poder gerador, e a natureza daquilo que falamos vai determinar que poder criador vai receber as nossas palavras como sementes e vai fazê-las frutificar. Você entendeu essa expressão? A natureza daquilo que falamos determina quem vai receber o que falamos para criar, para multiplicar ou para responder a partir daquilo. Se eu falo alinhado com a verdade, com aquilo que é bom, Deus vai receber essas coisas e vai
criar em cima delas, vai produzir a resposta que eu e você precisamos. Agora, se eu falo desalinhado, é o diabo que pega. Se eu falo incredulidade, é o diabo que pega. Se eu falo medo, é o diabo que pega. E ele também tem poder para criar em cima disso e trazer prejuízos à nossa vida. Então, intencionalmente, como é uma palavra que a gente gosta muito de usar, lancemos sementes que se direcionem a Deus. O que direciona a nossa semente a Deus não é o desejo de que Deus receba o que nós estamos falando, é a natureza daquilo que estamos falando. Você conseguiu entender isso? Não é o desejo. Eu queria que Deus recebesse todas as palavras que eu digo, mas não está. O que determina quem vai receber não é o meu desejo, é a natureza daquilo que eu falo. E nós já vimos em outros devocionais, vamos continuar falando sobre isso, que declarações, confissões estabelecem senhorios espiritual. Se eu falo coisas alinhadas com a palavra, o senhorio de Deus se estabelece. Se eu falo coisas desalinhadas, o senhorio do diabo se estabelece. E nesses devocionais nós estamos aprendendo, como foi o texto de hoje, morte e vida estão no poder da língua, nós estamos aprendendo a fazer com que a nossa boca gere vida. Ela pode gerar morte também, mas eu tenho a decisão de fazê-la gerar vida. Vamos confessar a palavra, criei por isso que falei, segunda parte e parte final do nosso devocional. Eu vou ler aqui e você repete, diga assim: a vida está no poder da língua. Por isso, ministrarei vida com ela. Falo palavras de vida. Diga assim: lanço sementes com a natureza que Deus reconhece e recebe. Amém? Você foi abençoado? Faça comentários aí. Compartilhe com pessoas. Vamos fazer com que outras pessoas sejam abençoadas, despertadas por essas verdades que são chaves no reino do Espírito. Eu espero você no próximo vídeo, em nome de Jesus.